dia, queridos irmãos e amigos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Estaremos iniciando mais um culto em louvor ao nosso Deus e também em comemoração ao 31º aniversário da nossa igreja. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e proporcionado à nossa igreja. A cada um de nós, continua, Pai, nos abençoando e nos dando sempre sabedoria para fazer tudo conforme o Senhor deseja. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Estaremos cantando, irmãos, um hino em louvor ao nosso Deus, o hino de número 9 do nosso cantor cristão, com o nosso pastor Luiz e o nosso irmão Mateus. Nosso tema da nossa conferência deste ano é a Igreja Operante. Estaremos cantando o hino oficial de número 419 do nosso cantor cristão. Vamos enquanto temos
Gostaria de pedir aos irmãos que pudessem estar se colocando de pé e abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios 15, do verso 51 ao verso 58. 1 Coríntios 15, do verso 51 ao verso 58. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir do incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Estaremos cantando ainda o hino em louvor ao nosso Deus, o hino de número 422 do nosso cantor cristão. Contra o reino das trevas.
Amém, irmãos. Estaremos agora orando pela vida do nosso irmão Felipe, que fez aniversário essa semana, e também pela vida da nossa igreja, né, que completou mais esse mês, mais um ano de vida. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Mateus que pudesse estar nos elevando a Deus em oração. Assim oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Neste momento eu venho te agradecer pelo seu servo Felipe ter completado assim mais um ano de vida, e foi porque o Senhor assim o abençoou e o sustentou, assim também como a sua família. Nós te agradecemos, meu Pai, muito por essa grande bênção. Neste momento também venho te suplicar humildemente pela sua igreja, que possa estar crescendo e prosperando cada dia mais, não só em quantidade de membros, mas também na visão missionária e também no apoio, meu Pai, a todos assim que necessitam de ouvir da Tua Palavra. Que o Senhor possa assim estar nos abençoando segundo a Tua santa e perfeita vontade, e que todo esse crescimento seja tão somente segundo a Tua vontade e no Teu tempo, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem nos dado. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Estaremos cantando agora com muita alegria a música O Meu Aniversário. Agora teremos um especial com os nossos irmãos Lucas, nosso irmão Mateus e o nosso pastor Luiz.
Agora o nosso pastor está com a oportunidade. Olá, bom dia, meus queridos irmãos e amigos queridos que nos dão a alegria da sua presença virtual nesse nosso último dia de conferência. São todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Como foi dito pelo nosso irmão Giovanni, nós temos um tema, e o tema dessa nossa conferência de 31 anos de existência é a Igreja Operante. Deus tem falado aos nossos corações nesses dias, desde a quinta-feira, usando o seu servo, nosso querido pastor Ebenezer, de Cidade Ademar, mas ainda não acabou, irmãos, ainda tem agora de manhã e à noite. Portanto, nesse instante, queria pedir a sua atenção. Se agora na sua casa estiver aquele barulho, aquela agitação, peça silêncio e estejamos todos com a mesma atitude de reverência que temos quando estamos no templo do Senhor, e vamos ouvir o que Deus tem a falar. E que após esta mensagem nós tenhamos tomado decisões que venham glorificar o nome do Senhor, e com certeza Deus vai falar. Nesse instante, a palavra está com o nosso querido pastor Ebenezer Rodrigues. Olá, meus queridos irmãos. Continuamos juntos nessa jornada que, pela graça de Deus, nos ajuda a refletir sobre uma igreja operante e sobre os mecanismos, as ferramentas que Deus deixa disponível a nós para, de fato, sermos igreja operante no mundo. E hoje eu quero falar com você dentro do livro aos Hebreus, ou da carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. É um belíssimo texto e que acho que é pertinente nós refletirmos sobre ele, pois queremos, no caso dos irmãos, querem ser ainda mais operosos, ainda mais do que já são. Então olhar para esse texto é uma bênção, é uma bênção. Vamos então ler Hebreus 12, versículo 1 e verso 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, ou outras versões dizem perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pela palavra do Senhor aberta, lida, que ela encontre corações abertos para recebê-la e provarem, Senhor, dos efeitos maravilhosos que ela produz nos corações que se dispõem a te ouvir. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pensar então? Ser igreja operante não é uma coisa da noite para o dia. Tudo que se conhece como grande, um dia foi pequeno. Então nós sabemos que isso tudo é resultado de um processo longo, de um processo difícil, de um processo dia após dia. E esse texto ele é interessante para mim porque ele fala de uma carreira, fala de uma jornada, fala de um processo. É assim que a Bíblia define a nossa vida cristã em determinado aspecto. Ou seja, é algo progressivo, é algo do dia a dia. O apóstolo Paulo fala de fé em fé. Em outro momento ele fala de glória em glória. O Senhor Jesus disse, é um dia de cada vez. E a somatória de fé em fé, de glória em glória, de passo em passo, vai nos conduzir àquilo que Jesus quer para nós. Então a gente sabe que
o livro aos Hebreus, ele foi escrito para crentes judeus convertidos ao cristianismo e que estavam sendo alvos de um verdadeiro bombardeio doutrinário que tinha o objetivo de demovê-los da fé, tirá-los da fé em Cristo e fazê-los retroagir, voltar atrás, a abraçar novamente todos aqueles rudimentos, aquelas bases do judaísmo, algo que ficou para trás. E o autor aos Hebreus vai escrever a eles e vai dizer: não, Jesus é muito melhor, essas coisas aí passaram, dizem respeito a uma velha aliança, a velha aliança que falava de Moisés, que falava da lei, a velha aliança que falava dos sacerdotes, a velha aliança que apresentava aquela oferta, aqueles sacrifícios que eram feitos. Olha, gente, isso aí tudo já está desatualizado. Isso tudo caducou. Em outras palavras, é o que o autor aos Hebreus se propõe a fazer ao longo de todo o livro. E ele diz o seguinte: Jesus é melhor que Moisés, Jesus é melhor que a lei, Jesus é melhor do que os sacerdotes, Jesus é melhor que os sacrifícios, Jesus é melhor que os anjos, Jesus é melhor do que tudo. E ele veio introduzir um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança muito melhor e superior àquela primeira. E a novidade, a boa notícia é que vocês fazem parte dessa nova aliança. E, portanto, devem viver esta realidade que no passado fora profetizada, que no passado fora crida, e que vocês hoje experimentam na sua vida diária, na sua vida prática. Então é essa tentativa do autor, inspirado por Deus, de chamar a atenção daqueles crentes que eles, na verdade, faziam parte de um processo e que eles estavam em uma carreira, em uma jornada, como o próprio autor diz no texto que lemos, uma carreira que nos, e a eles também, está proposta. Então vamos pensar um pouco nessa carreira nossa, enquanto trabalhamos, enquanto produzimos, enquanto frutificamos, enquanto somos operosos ou operantes, que nós devemos pensar e refletir. Porque não poucas vezes a gente se cansa, fala a verdade. Em vez que a gente desanima, fala a verdade. Em vez que a gente diz lá no fundo do coração, será? Então a gente precisa ser revisitado por essa palavra e pelo incentivo que ela nos traz. Uma primeira característica desta carreira que nos está proposta. Primeira delas. Essa carreira não é inédita. No versículo 1, o autor diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu algo, que sabe de algo, e que, sob juramento, ou para livrar alguém, ou para alertar alguém, ou para se defender, acaba contando aquilo que viu. Acaba dizendo aquilo que sabe. Isso é uma testemunha. E quem são as testemunhas sobre as quais o autor aos Hebreus se refere aqui no versículo 1? São aqueles que se convencionou chamar de a galeria dos heróis da fé. Eles estão descritos aqui no capítulo 11. São essas pessoas, heróis da fé, ou seja, gente que viveu pela fé, com convicção e tudo mais.
E sobre o que eles testemunharam? Eles testemunharam sobre a sua fé em Deus, a sua fé em Cristo, mesmo que muitos deles não tivessem essa compreensão clara, pelo menos acerca de quem era Jesus. Eles testemunharam da sua confiança nas promessas da palavra de Deus, que vale a pena permanecer firme, que vale a pena permanecer fiel. E por que é que esses heróis da fé testemunharam isso para aqueles nossos irmãos judeus que receberam esta carta? E também a nós, por que é que eles testemunharam isso? Eles testemunharam isso porque eles já correram essa mesma corrida, essa mesma carreira que nós estamos correndo. Essa carreira não é inédita. Outros nos precederam, outros vieram antes de nós fomos precedidos nessa carreira que nos está proposta por gente fiel, por gente cheia de fé, por gente comprometida com as coisas de Deus. Então o autor aos Hebreus dizem, olha, fiquem firmes aí, porque vocês não são os primeiros a passarem por essa carreira, ou a estarem nesta corrida, outros vieram antes de vocês. Você está achando difícil, meu irmão, em Cristo Jesus? Igreja aí em Simões Filho, bairro Cristo Rei, Igreja Batista Bíblica Monte Sião. Você está achando difícil ser um crente fiel num mundo tão corrompido como esse? Saiba que Noé viveu a corrupção de um mundo semelhante a esse, mas prevaleceu. E prevaleceu pela fé. Capítulo 11, verso 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você não é o único. Você não é o primeiro. E talvez você não será o último. Você está achando difícil entender esse período de tantas mudanças que a gente está vivendo no mundo, e na sua vida profissional foi afetada pela pandemia, foi afetada, a sua carreira pessoal tem sido afetada pelas mudanças que ocorrem no mundo. Pois saiba de uma coisa, Abraão experienciou, viveu muitas das coisas que você vive e ainda assim prevaleceu pela fé. Capítulo 11, versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Que mudança, Abraão, instalado no meio da sua família, tendo seus negócios, tendo a sua vida estabelecida, bem, de repente muda tudo, a carreira profissional de Abraão, a carreira familiar de Abraão, muda tudo. Veja, alguém já passou por essas dificuldades, por esses dramas antes de você e prevaleceu pela fé em Cristo Jesus. Você acha difícil lidar com o tempo? Você acha difícil lidar com o tempo enquanto você espera o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida? Pois saiba que você não é o primeiro. Saiba que você não é o único. Sara viveu isso antes de você. Capítulo 11, versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela riu, é verdade. Ela descreu em dado momento, mas o autor aos Hebreus diz que ainda assim, pela fé, ela recebeu aquilo que lhe fora anteriormente prometido. Fique firme, porque esse drama de não ver certas promessas se cumprindo na vida não é um drama só seu, não é um drama só meu, não é só um drama da sua igreja ou da minha, é um drama que crentes que vieram antes de nós também vivenciaram, mas muitos deles prevaleceram e venceram, apesar de tudo, e venceram pela fé. Essa carreira não é inédita. Você acha difícil administrar os dramas,
familiares que você enfrenta, José enfrentou dramas, tempestades na sua vida familiar e prevaleceu sobre elas pela fé. Capítulo 11, verso 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Ele venceu, perdoou, ajudou, estendeu a mão, salvou sua família, foi um instrumento de salvação para sua família que veio para o Egito e assim sobreviveu à fome. Veja que não é só você, outros lhe precederam. Você acha difícil as renúncias que você faz e que você fez, as perdas que você teve por causa da sua fidelidade, seu amor, por honrar a Deus? Sabe que Moisés também sofreu perdas assim, mas prevaleceu, e prevaleceu pela fé. Capítulo 11, verso 23 a 26, a Bíblia diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Que escolha, hein? Que perdas Moisés teve, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Louvado seja o nome de Jesus. Nós fomos precedidos por pessoas que passaram pelos mesmos dramas que nós, pelos mesmos trajetos difíceis que nós. Nós fomos precedidos por gente assim. Nós não somos os únicos a sofrer, mas nós temos exemplo. Eles prevaleceram e nós prevalecemos. Gente, nós não somos herdeiros de frouxos. Aí, na Igreja Batista Bíblica Monte Sião, tem irmãos que já estão na glória. Gente que estava aí no nascedouro dessa igreja, na fundação dessa igreja. Gente que pagou o preço, gente que sofreu, gente que foi fiel a Deus, fiel à palavra, fiel nas suas finanças, gente que pagou um preço para que essa igreja pudesse se estabelecer aí. Nós não somos herdeiros de frouxos, e nós somos herdeiros de gente comprometida, de gente cheia de fé, de gente vitoriosa, de gente que fez renúncias, de gente que abandonou pecados, deixou certas paixões por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor às gerações que viriam após ele. Então fica firme na sua luta, fica firme na sua batalha, fica firme nos seus dilemas. Essas testemunhas são para nós um grande incentivo. O seu exemplo de fé, como o de Abel, que depois de morto ainda fala. E assim essas pessoas que nos precederam, que já morreram, já há décadas, outros há séculos, outros há milênios, mas que tiveram a sua fé firmada em Jesus. Nós devemos ser incentivados. Essa carreira não é inédita. Por isso Paulo disse em Romanos 15, verso 4, porque tudo o que dantes foi escrito foi para o nosso ensino, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Fica firme, meu irmão, na sua jornada, na sua carreira como igreja. Em segundo lugar, essa carreira não só não é inédita, mas essa carreira também não é fácil. Ninguém disse que seria. Ninguém nos enganou. O autor aos Hebreus diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não é fácil, não. É uma carreira difícil. É uma carreira que luta, hein? Agora olha que interessante. Há muitas dificuldades envolvidas, e a maioria das dificuldades que a gente enfrenta estão dentro de nós. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o nosso interior. E eu falo especificamente de 2 obstáculos. 2 obstáculos dentro de nós, que tornam essa jornada, essa carreira
Primeiro obstáculo. O autor diz: deixemos todo o embaraço. Deixa eu explicar. No original, essa expressão tem a ver com pesos que a pessoa carrega. Imagina alguma coisa presa à sua perna, algo sobre os seus ombros e que pesa e que torna mais difícil a sua jornada, a sua carreira, a sua corrida. Embaraços não significa pecados. Embaraços nem sempre são pecados. Por exemplo, um namoro é pecado? Não necessariamente. Um crente namorando um crente em Cristo Jesus, tendo um compromisso de santidade e de temor a Deus, respeito aos pais, ao povo de Deus, namoro não é pecado. Tá? Mas pode se tornar um peso. A faculdade, estudar não é pecado. É uma bênção. Quem pode estudar, gente, estude. Quem pode fazer faculdade, faça. Quem pode ir além, fazer pós-graduação, fazer mestrado, fazer pós-doutorado, faça. É importantíssimo. Os crentes devem estudar. Não é pecado. Mas pode se tornar um peso. Pode se tornar um embaraço, se a gente não tiver cuidado. O emprego é pecado? Trabalhar é pecado? Tem gente que acha que é. Não, trabalhar é uma bênção. Mas pode se tornar um embaraço para as coisas de Deus. Como um namoro pode se tornar um embaraço para as coisas de Deus. Como, enfim, uma faculdade, um estudo, um título pode se tornar um embaraço. Entendeu? Embaraço nem sempre significa pecado, mas pode significar um peso desnecessário que atrapalha a nossa jornada. A gente sabe que os atletas, eles de alta performance, os atletas vitoriosos, eles tentam trabalhar nos treinamentos para se livrar de toda sorte de embaraço que atrapalhe o seu desempenho. Ou seja, para que eles tenham um desempenho maior, ele abre mão de certas coisas, ele deixa certas coisas. Os atletas, por exemplo, que correm ou os que nadam, eles depilam o corpo inteiro, porque a resistência dos pelos na água podem atrapalhar o desempenho, a performance desses atletas e eles não serem tão bem-sucedidos quanto seriam. Olha que coisa! E eles fazem um sacrifício, eles deixam de comer certas coisas, eles deixam de ter vida social, coisas. Para quê? Para eles terem um desempenho e resultados mais vitoriosos. Deixemos todo o embaraço. Tem coisa na sua vida que é peso, que atrapalha. Estou dizendo que é pecado, mas atrapalha. A palavra de Deus diz: mude sua atitude, mude sua postura. Deixemos todo o embaraço. O emprego é uma bênção, mas não pode ser um embaraço. E a gente não vai deixar o emprego, mas a gente pode trabalhar de certa forma que a gente não cheguei cansado, mas eu vou para a casa de Deus. Cheguei cansado, mas eu vou para aquela visita que eu marquei, eu prometi que iria. Entende? E por aí vai. Deixemos todo o embaraço. Segundo obstáculo, o apóstolo aqui, o autor aos Hebreus diz aqui: e deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Todos nós temos um pecado que é mais forte do que os outros. O autor aos Hebreus usa o pecado que tão de perto. Eu chamo desse pecado de nossa criptonita. O super-homem tinha uma pedra do seu planeta Krypton, que quando ele tinha contato com aquela pedra verde, ele se sentia fraco e ele desfalecia. Todos nós temos algum pecado que quando está perto a gente desfalece. A gente enfraquece. A gente tem dificuldade. Olha, por exemplo, talvez a criptonita de Paulo, o pecado mais forte que Paulo tinha era o orgulho. Talvez o de Pedro era a presunção, o de Davi, a lascívia, o de Noé, a bebida. Quem sabe o de João era a cólera. Era um homem extremamente explosivo, colérico.
todos nós temos. Eu tenho e você tem. Talvez enquanto eu estou aqui falando, você está chamando pelo nome na sua mente o seu pecado. Eu sei, pastor, é isso. Essa é a minha criptonita. Pois eu quero lhe dizer uma coisa, igreja. O grande inimigo da igreja não é o mundo. O grande inimigo da igreja não é o diabo. O grande inimigo da igreja é o pecado da igreja. E a palavra de Deus diz: deixemos todo o embaraço. Paulo disse aos crentes de Corinto: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deixemos todo o embaraço. E o pecado, como é que a gente deixa o pecado? Como é que a gente trata o pecado? A gente trata com confissão. A gente trata com arrependimento. A gente trata o pecado buscando ajuda para não fazer mais aquilo. A palavra de Deus diz isso, não é? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E Davi disse isso: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, a iniquidade é coberta. Ele diz no verso 5 do Salmo 32, confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri. E é isso que curou Davi dessa criptonita do pecado que tão de perto o rodeava. Essa carreira não é inédita. Essa carreira não é fácil, ela é difícil. Mas em terceiro e último lugar, essa carreira não é impossível. Louvado seja o nome de Jesus. Por que não é impossível? Porque nós podemos achar que por conta dos obstáculos, das dificuldades, puxa, isso aí não dá para mim. A jornada é dura, gente. A jornada é doída. Mas lembre-se que aquele que nos chamou para correr, nos deu um maravilhoso recurso, um maravilhoso incentivo. Verso 2, ele diz, olhando para Jesus. Capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus. O segredo para trilhar essa jornada e passar pelas mesmas lutas que outros passaram e venceram, e nós podemos vencer. O segredo para nós vencermos todo o embaraço, o pecado que de perto nos rodeia, é olhar para Jesus, é correr com os olhos fixos em Jesus. Muita coisa pode se aproximar de nós para tirar de nós o foco de Cristo, o olhar de Jesus. E eu sei porque várias vezes eu tirei os meus olhos de Jesus e me prejudiquei como pastor, como crente, como esposo, como pai. A palavra de Deus nos incentiva, irmãos, a mantermos os olhos fixos em Jesus, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala àqueles irmãos que as circunstâncias podiam roubar deles a alegria, que as pessoas podiam roubar deles a alegria, que a própria posição ou as coisas no mundo poderiam roubar a sua alegria, que a ansiedade poderia roubar a sua alegria. Mas para esses inimigos da alegria, o apóstolo Paulo deles apresenta àqueles crentes e a nós a resposta, e a resposta é Cristo. Ele diz, as circunstâncias são difíceis, mas elas têm contribuído para o bem do evangelho. Eu estou pregando, os crentes que estão sabendo disso, eles estão firmes vendo as minhas prisões. As pessoas podem tentar roubar a sua paz, mas ele diz, tem o sentimento que houve em Cristo Jesus. As coisas podem tentar roubar a sua alegria, mas o apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A ansiedade pode roubar a paz do nosso coração e a alegria, mas Paulo diz, apresente tudo a Cristo, ponha tudo diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhe para Cristo. A igreja, ela segue operante quando ela olha para Jesus. Quando ela tira os olhos de Jesus, ela para, ela estaciona, ela se atrofia, ela diminui. Mas olhando para Jesus, ela continua avançando, como muito bem descreveu Salomão nos Provérbios 4, verso 18, dizendo que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais,
até ser dia perfeito, olhando para Jesus. Olhando para Jesus que a nossa fé é fortalecida. Ele diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus também trilhou a nossa carreira. Jesus também foi abandonado. Jesus também foi traído. Jesus foi preso. Jesus foi abandonado. Jesus passou fome. Jesus teve dificuldades. Mas Jesus prevaleceu e olhando para Jesus, nós prevalecemos também. O autor diz no verso 3 do capítulo 12, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Por isso eu quero hoje desafiar essa igreja a ser igreja operosa dia após dia e sabendo do que está em torno disso. Vai ter gente querendo tirar você dessa fé, dessa convicção, de tentar dizer para você que o caminho que você está trilhando é o caminho errado. Mas saiba, você está no caminho certo. Esse caminho não é inédito. Esse caminho não é fácil. Mas esse caminho não é impossível. Porque você está olhando para Cristo, o dono da igreja. E olhando para Jesus, vocês vão dar frutos. Jesus diz, toda vara em mim que não dá frutos. A que dá frutos, eu limpo, para que dê mais frutos. Que seja assim, para a glória do Senhor. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus pela mensagem que nós acabamos de ouvir, a mensagem vinda de Deus aos nossos corações. E tenha certeza de uma coisa, Deus não erra na sua mensagem e a quem Ele quer falar. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor mais uma vez, e se durante o momento que estivermos orando, o irmão, a irmã, está tomando alguma decisão, ou talvez até você que ainda não tomou a sua decisão de receber a Jesus como seu Salvador pessoal, se você deseja, nesta manhã, por entender a sua necessidade de salvação em Jesus Cristo, tome a sua decisão nesta manhã e, por favor, nos permita saber para que possamos te ajudar com a palavra de Deus, tá bom? Curve sua cabeça nesse instante, por favor, e estaremos orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, e também, ó Deus, mais uma vez por este culto prestado a Ti, e também pela palavra do Senhor falada aos nossos corações. Nós temos certeza, ó Deus, de que o Senhor falou conosco, e pedimos nesse instante, ó Deus, que o Senhor esteja movendo corações de irmãos e irmãs que queiram tomar decisões diante de Tua presença, diante da Tua palavra que foi pregada, e que, ó Deus, essas decisões sejam para exaltar o nome do Senhor. Também pedimos por aqueles que nos ouvem e que ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Salvador, que nesse instante estejam, ó Deus, também fazendo isso, ao entender a sua necessidade de salvação. E que tudo seja para o Teu louvor e para a Tua glória. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Mais uma vez, meus irmãos e amigos, nossa gratidão por sua presença nesta manhã. E se você tomou alguma decisão, por favor, nos comunique depois deste culto e nós teremos o prazer de te ajudar com a palavra de Deus. Também os amigos, se tomaram alguma decisão de salvação, por favor, nos comunique também para que possamos te ajudar com a palavra de Deus. Logo mais à noite, com a permissão do Senhor, às 18h30, teremos o último culto deste nosso último dia de conferência, e Deus ainda não parou de falar. Nesta conferência, Ele ainda vai falar essa noite. E esteja já em oração, eu também, para que o Senhor fale conforme a necessidade do meu coração, conforme a necessidade da nossa igreja. Nós estaremos encerrando o culto com a nossa divisa, a divisa da conferência, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:58. Vamos estar? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Deus abençoe, um bom dia a todos e até a noite, se Ele nos permitir.